Capítulo 9 do livro Revolução Sobrenatural de Jim Galloway. Subtítulo: Guardas e vigias noturnos sobre os muros. Pus vigias sobre os teus muros, ó Jerusalém. Eles nunca devem se calar de dia e de noite. Vocês que fazem menção do Senhor, não fiquem calados e não deem a Ele descanso até que Ele estabeleça e até que Ele faça de Jerusalém um louvor na terra. Isaías 62, do 6 ao 7. Em minhas viagens ao redor do mundo, percebi um tema entre o povo de Deus. Onde quer que eu vá, encontro várias pessoas sendo acordadas durante a noite, sabendo que algo incomum está acontecendo no espírito e um desejo de orar por isso. Quando algo está acontecendo a um grande número de pessoas, devemos prestar atenção. Eu acredito que o Pai está chamando vigias para seus postos nesta hora. E Ele está chamando-os em números recordes. A jornada do vigia é única. Nem sempre parece a vocação mais glamourosa, pois é em segredo que eles assistem. No entanto, aqueles que se encontram nessa jornada caminharão em algum dos mais profundos insights reveladores. Eu gosto de chamar isso de possuir a noite. Veja, a verdade é que somos donos da noite. O diabo não possui nada de bom. Ele pode até possuir por um tempo, mas o proprietário original e verdadeiro é Deus. Há algo maravilhosamente misterioso sobre a noite. Pode ser um momento de escuridão profunda ou um momento de grande visitação. O ocultismo, por tanto tempo, roubou as realidades espirituais das estações noturnas e caminhou no poder que vem com elas. Ser um vigia é aquele que embosca o inimigo e espera pelo Senhor. Nos tempos bíblicos, um vigia era posicionado nas paredes para vigiar qualquer ameaça que se aproximasse. Eles tinham que ser perspicazes em seu discernimento para nunca gritar como lobo. Era seu trabalho avisar a cidade do que estava por vir e ter discernimento para entender o porquê. Se fosse realmente um ataque vindo contra a cidade, eles deveriam notificar o rei. Por outro lado, eles deveriam ter a habilidade de discernir quando os aliados se aproximavam para recebê-los na cidade. Estamos nos preparando para tempos extraordinários, inconscientes à frente. A volatilidade da vida cotidiana se tomará cada vez mais evidente e, por isso, muitos serão atraídos para a segurança da unção do vigia. A igreja exigirá que vigias estejam posicionados em seus lugares para ter sucesso em muitas das circunstâncias que irão enfrentar. Esses vigias darão uma previsão que será inestimável para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Isso não tem o propósito de liberar paranoia, pois os vigias serão experientes em como apresentar o que vem de uma perspectiva madura. Embora às vezes haja urgência em sua voz, no geral, a sabedoria da esperança ressoará em sua mensagem. Subtítulo: Doce e o azedo. Aqueles que são chamados como vigias serão treinados pelo Senhor. Para alguns será a escola de duros golpes, pois às vezes as mensagens que trazem não serão recebidas. Mesmo assim, o caráter dos vigias será polido por meio dessas situações. João, o amado, enquanto exilado na ilha de Patmos, recebeu a maior recompensa que um vigia poderia receber: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que devem acontecer em breve. Apocalipse 1:1. Enquanto João recebia essas revelações incríveis, ele teve uma experiência específica para o seu chamado como vigia. Então, a voz que eu ouvi do céu falou comigo novamente e disse: Vá, pegue o livrinho que está aberto na mão do anjo que está no mar e na terra. Então fui até o anjo e disse-lhe: Dá-me o livrinho. E ele me disse: Pegue e coma, e isso deixará seu estômago amargo, mas será tão doce quanto o mel em sua boca.
Então peguei o livrinho na mão do anjo e comi, e era doce como mel na minha boca. Mas depois de comer, meu estômago ficou amargo, e ele me disse: você deve profetizar novamente sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 10, do 8 ao 11. Em muitas situações, o chamado de vigia é doce como mel na boca, mas isso vai descer seu estômago amargo. Para aqueles vigilantes que experimentaram esta realidade agridoce e partiram com dor de estômago, é hora de se curar e estar pronto para assumir seu ponto novamente. Para você, deve profetizar novamente sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Este é o momento de voltar à cela e estar pronto para o que o Senhor pode lhe mostrar. O que o chamado do vigia é tão doce que as coisas secretas e distantes são reveladas àqueles que nele andam. Antes que todos possam vê-los, você tem a honra de examinar as obras incríveis que o Senhor planejou. Os vigias são ungidos para ter visões além do véu, para preparar o povo de Deus para a magnificência da glória que será liberada sobre a humanidade. No entanto, ser um vigia às vezes é amargo para o estômago, porque você é chamado para descrever os planos do inimigo e convocar as tropas para a ação. Ninguém quer ouvir coisas difíceis. Em vez de ouvir a verdade, alguns preferem enfiar a cabeça na areia, fingindo que nada está errado e esperando que as coisas ruins desapareçam. Não sou um glutão de castigo, não gosto de ouvir coisas difíceis, mas agradeço a Deus pelos vigias que são capazes de alertar as nações, tanto sobre as coisas que estão lentamente se aproximando de nós, quanto as situações que estão vindo rapidamente sobre nós. Os vigilantes certamente enfrentarão alguns que não ouviram sua mensagem. Alguns vigias até mesmo suportam a perseguição por causa da mensagem que trazem. Ainda assim, aqueles chamados como vigias devem suportar pacientemente no amor. A chave é suportar o amargo sem se tornar amargo. Frequentemente vejo pessoas que estão nos estádios de preparação do chamado do vigia ficarem amargos porque o corpo não está seguindo suas direções a todo momento. E sua amargura torna-se difícil para eles abandonar e confiar que o Senhor irá fazer as coisas certas. Os vigias devem estar livres da amargura para que não se percam batendo na rocha em frustração quando Deus os instruiu a simplesmente falar com a rocha. Ver Números 20, do 8 ao 12. Subtítulo: Assistir e orar. Todo o povo manterá a vigilância do Senhor. 2 Crônica 23, 6. Quando assistimos nossas orações perante o Senhor, deve ser pacientes e esperar. Nossa vigilância reflete nossa expectativa de que Ele revelará sua sabedoria sobre a situação. Frequentemente, a oração do vigia é aquela que protege contra os caminhos do inimigo e revela ao povo de Deus o que o inimigo planejou entre nós. Há alguns anos, eu estava hospedado na casa de um amigo, vigiando e esperando no Senhor enquanto toda a sua família dormia. Era meia-noite e eu estava perfeitamente silencioso, esperando em silêncio por Deus. De repente, ouvi o som distinto de uma porta se abrindo lentamente, como se um intruso estivesse tentando entrar despercebido. Fiquei sentado em silêncio, perguntando ao Senhor em meu espírito o que era que eu estava ouvindo. Ele respondeu: "Eu vou te mostrar." De repente fui empurrado para fora do meu corpo e fiquei diante de um espírito de aparência feminina. Ela imediatamente se aproximou de mim e tentou me beijar. Quando ela fez isso, sua língua saiu. Era bifurcada e parecia uma cobra. Era evidente que eu estava lidando com algo demoníaco. Eu perguntei o nome dela. Ela me disse o nome, que pesquisei mais tarde. Descobri que significava aquele que está pendurado por um laço, o enganador. Naquele momento ordenei ao espírito e que disse:
Jesus é o Senhor. Ele resmungou e expressou algo gluturalmente, mas não podia e não queria dizer o que ordenei que dissesse. Repeti o comando várias vezes, repetidamente. Ele falava ruidosamente palavras estranhas e não identificáveis. Eu sabia que este era um demônio com certeza. Imediatamente ordenei que fosse embora, em nome de Jesus. Gritando de uma maneira infernal, disparou o mais longe de mim que podia. De repente, voltei a mim mesmo e imediatamente entendi que algo maligno estava tentando entrar na família com o qual eu estava hospedado. Eu entendi que um dos jovens da casa tinha aberto a porta para algo da natureza de Jezabel. Eu avisei o pai da casa sobre o espírito demoníaco e vigoroso que ele lidou com isso. Ele tinha muita sabedoria e sabia exatamente o que precisava fazer. Deus interveio naquela família e cortou os planos do inimigo de colocá-los em cativeiro. Vigiar e orar são armas muito poderosas contra as conspirações do inimigo. Como família e até mesmo como nação, devemos estar vigilantes para frustrar esses planos para que possamos manter um constante movimento para frente. Assistir não revela apenas os planos do inimigo. Como mencionei antes, muitas vezes nos dá pistas sobre o que Deus está prestes a fazer em nossos dias. Sentinelas oram segundo os planos de Deus e, às vezes, vê-los acontecer em suas próprias vidas. Simeão e Ana eram dois vigias que esperavam pacientemente por aquele que libertaria Israel. E eis que havia um homem em Jerusalém cujo nome era Simeão. E este homem era justo e devoto, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E foi revelado a ele pelo Espírito Santo que ele não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele entrou pelo Espírito no templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer por ele, de acordo com o costume da lei, ele o pegou nos braços e bendisse a Deus e disse: Senhor, agora tu estás deixando o teu servo partir em paz, conforme a tua palavra, porque em meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante da face todos os povos, uma luz para trazer revelação aos gentios e a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe ficaram maravilhados com as coisas que foram faladas dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que esta criança está destinada à queda e ressurgimento de muitos em Israel, e há um sinal que será falado contra. Sim, uma espada atravessará a sua própria alma também, e os pensamentos de muitos corações podem ser revelados. Ora, havia uma mulher, Ana, uma profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela tinha uma idade avançada e vivera com o marido 7 anos depois de sua virgindade. E esta mulher era uma viúva de cerca de 84 anos. Não saía do templo, mas servia a Deus com jejuns e orações, noite e dia. E vindo naquele instante, ela deu graças ao Senhor, e falou dele a todos aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. E tendo cumprido todas as coisas segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade Nazaré. E a criança cresceu e se tornou forte em espírito, cheia de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2, do 25 ao 40. Esses dois estavam observando e orando por anos pela salvação de Israel. Você pode dizer que eles estavam no lugar certo na hora certa. Isso é verdade por muitos hoje. Há algum grupo de pessoas que Deus está preparando agora. Eles são Simeão e Anas, modernos que estão esperando no Senhor e observando o seu movimento em seu meio. Quero dizer algo àqueles que estão vigiando. Vocês não esperaram em vão. Deus está prestes a se mostrar a você. Fique naquele lugar de espera no Senhor. Continue procurando por Ele e você o encontrará. Vigias como Simeão e Ana têm algo em seus espíritos.
Eles sabem o que o Senhor está prestes a fazer. Continue assistindo com fé e você não ficará sem recompensa. Subtítulo: Assistir e esperar. Vou ficar de guarda e me colocar na muralha, e observarei para ver o que ele vai me dizer e o que vou responder quando for corrigido. Abacuque 2:1. A vida de um vigia é um chamado de oração. Também é uma tarefa esperar em Deus para saber como ele está se movendo. Como vigia, a pessoa vai além da oração e súplica e entra no reino de esperar em Deus para ver o que ele diria. Vigia. O que eles estão esperando é o mover de Deus. Neste lugar de espera, o Senhor pode escolher demonstrar um aspecto de si mesmo ou revelar um plano do inimigo. Deus ama mostrar ao seu povo os planos que ele carrega em seu coração. Ele deseja nos mostrar para que as próximas temporadas não nos peguem desprevenidos. Subtítulo: Minha história. Alguns anos atrás aprendi sobre o poder do vigia noturno, mas queria algo diferente. Não queria preencher um intervalo de tempo. Eu queria adoração e intercessão, que me levasse a uma visitação. Eu adorava orar em línguas e adorar a Deus, mas não sabia o que fazer para ter um encontro com Ele. Eu queria desesperadamente buscar seu rosto e sentir sua presença. Mais e mais do que qualquer outra coisa, ansiava por uma visita. Comecei a esperar nele e observar para ver se ele diria alguma coisa. Eu precisava ouvi-lo, vê-lo e experimentá-lo. Um simples toque do Senhor não era o que eu queria. Eu queria algo mais. Eu queria que minha vida de oração mudasse para onde eu não apenas ouvisse o Senhor, mas também tivesse encontros com Ele. Eu queria saber profeticamente o que Ele estava fazendo na terra. Não só queria encontros com Ele, eu também estava procurando encontros angelicais, visões abertas e visitas. Existem 4 relógios diferentes ao longo da noite. Há vigias a partir das 6 às 9, a vigia da meia-noite a partir das 9 às 12, ou depois vem a terceira vigília, a partir das 12 até as 3. Isso é o que se chama de relógio cantor de galo. É a hora que começa a romper do dia, é a vigília da manhã, a partir das 3 até as 6 da manhã. Observe, portanto, porque você não sabe quando o dono da casa está chegando. À noite, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã. Marcos 13:35. Estou descobrindo que Deus está atraindo seu povo à oração nestes tempos por diferentes razões. Alguns de vocês sentiram o desejo de orar à meia-noite. A voz do Senhor está falando com você. Ele está chamando você porque deseja visitar você. Eu estava há cerca de 7 meses esperando e mantendo a vigília quando tive vontade de desistir. Eu estava tão cansado de orar, mas nunca experimentar nada enquanto orava. Eu estava tão cansada de ficar acordada a noite toda sem nada acontecendo. Eu intercedia, adorava, orava no Espírito e terminaria tudo esperando no Senhor. No entanto, nada aconteceu. Desesperado por uma visita, caí de joelhos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu precisava ouvir o Senhor. Comecei a dizer a Ele o quão injusto era que eu ficasse ali e nada acontecesse. Nada em meus momentos de oração. Eu me sentia como se estivesse semeando, mas nunca colhendo. Com muita sobriedade, disse a Ele que queria desistir. Eu iria parar de orar e manter a vigília noturna. De repente, ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo. Foi tão claro: levante-se à meia-noite e espere em mim. Disse ele: vou levá-lo ao reino espiritual esta noite. Eu respondi: você tem um acordo. O alarme disparou, me acordando por volta das 2. Eu acordei, joguei água fria no rosto e comecei a buscar a face de Deus. Mais ou menos 1 hora depois, falei com o Senhor: tudo bem, Deus, estou aqui. Você me disse que iria me levantar no Espírito esta noite e agora vou esperar em você. Temos um acordo, Senhor. Fala, Senhor. Teu servo está ouvindo.
Por cerca de 45 minutos esperei e me perguntei se a voz que pensei ter ouvido antes não era nada mais do que a voz dos meus próprios desejos. Foi esse o caso? Ou foi realmente o Espírito Santo? Depois de 45 minutos se passaram sem resultados. Eu disse ao Senhor: Deus, agora eu terminei. Eu esperei e nada aconteceu. Eu vou deitar sobre a minha cabeça e dormir. Quando estava prestes a adormecer, senti um poder tomar conta de mim. Acendeu-se de repente, foi como um cobertor de eletricidade. Eu sabia que o Espírito Santo era o Consolador, mas fiquei surpreso ao descobrir que ele se sentia exatamente como um cobertor. Enquanto esse poder repousava sobre mim, ele começou a tirar meu espírito do corpo. Realmente estava acontecendo. Eu me senti como se estivesse sentado em um banco de automóvel de luxo, em que Deus apertava botões sem esforços e o banco se movia para a posição perfeita. Parecia que meu espírito estava sendo posicionado para uma visitação. Com o canto do olho, vi um ministro angelical vir bem ao meu lado. Fiquei tão assustado que pensei, certamente este não é um anjo, mas um espírito enganador. Eu podia ouvir uma harpa sendo tocada ao fundo. Então o anjo começou a falar. O anjo disse: Oi? Sua voz soou como a voz mais alta, porém mais doce que eu já tinha ouvido. Era como o som de muitas águas. Eu ainda estava com medo e, por algum motivo, isso entristeceu o Espírito Santo. De repente, me senti sendo puxado de volta para o meu corpo. Instantaneamente entendi que havia entristecido o Espírito Santo. Eu havia violado um dos entendimentos mais básicos da bondade de Deus. Peça e será dado a você. Procura e acharás. Bata e será aberto para você. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem busca, encontra, e aquele que bate, será aberto. Ou que homem há entre vocês que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se tu, pois, sendo mau, sabes dar boas dádivas aos teus filhos, quanto mais o teu Pai que estás nos céus dará coisas boas a quem lhe pedir? Mateus 7, 7, 11. Eu estava pedindo ao Senhor por visitações dos céus na vigília noturna, mas com medo latente estava me atrapalhando. Enquanto pedia visitações celestiais, fiquei com medo de receber outro tipo de visitação ímpia. Ouvi alguém dizer: não peça que aconteçam visitações angelicais, porque se abrirá para falsas visitações angelicais. Esta é uma mentira não fundamentada na bondade confiável do nosso Papa Deus. Temos um Pai amoroso. Quando lhe pedimos um peixe, ele não nos dará uma serpente. Esse tipo de pensamento roubou muitas pessoas na igreja. É hora de irromper e não ter vergonha e medo dos reinos de nosso Papa. Quando me vi de volta ao meu corpo, pulei da cama o mais rápido que pude. Acendi as luzes e comecei a orar novamente. Jesus, você me assustou. Precisamos fazer outro acordo. Eu não posso permitir que isso aconteça comigo novamente. Aquilo me assustou. Adivinha? O Senhor ignorou minha oração. 3 dias depois, ele começou. 3 meses de visitação sólida comigo nas vigílias noturnas. Estou tão feliz por ele não ter ouvido minha oração naquele momento. Eu estava reagindo com medo e ele decidiu me ensinar através disso e confiar a sua bondade. Desde então, as visitações continuaram e acho que estão aumentando. Subtítulo: As Janelas do Céu. Uma noite, Jacó lutou com Deus por uma bênção nas primeiras horas da vigília noturna. Ele não percebeu a princípio que estava face a face com o Senhor. Então Jacó lutou até o raiar do dia. Então Jacó foi deixado sozinho, e um homem lutou com ele até raiar do dia. Gênesis 32, 24. Jacó começou a prevalecer nessa luta, mas o Senhor tocou a articulação do quadril, e a articulação do quadril de Jacó estava desarticulada enquanto ele lutava com ele. Gênesis 32, 25. O Senhor disse algo muito interessante para Jacó. Naquela luta que parecia luta livre, ele disse: deixe-me ir, pois o dia amanhece. Mas Jacó
disse: não te deixarei ir, a menos que me abençoes. Gênesis 32, 26. Se eu pudesse tomar um pouco de liberdade, seria como se o Senhor dissesse: deixe-me ir, pois as janelas dos céus estão abertas e o espaço do tempo que reservei para esta visitação está chegando ao fim. Parece que há algo especial nas temporadas noturnas. Parece ser um tempo específico, alocado para visitas, sonhos e visões, e em que uma porção especial da graça está disponível para que possamos acessá-los. Tenho notado que a atividade sobrenatural aumenta dramaticamente nas temporadas noturnas. Algumas noites é difícil dormir durante certas horas por causa da quantidade de movimentação espiritual. Aproveite as temporadas noturnas. Nós possuímos a noite e é hora do povo de Deus acordar e visitar o Senhor. Você pode dizer: mas eu não sei o que fazer quando acordo. Ore no Espírito e observe sua vida de sonho ir para o próximo nível. Adore e interceda e você começará a ver as coisas no sobrenatural à medida que o Senhor começa a compartilhar com você os segredos do seu coração, como fez com Jacó. Jacó chamou o lugar de Peniel, pois tenho visto Deus face a face, e minha vida foi preservada. Assim que ele cruzou o Peniel, o sol nasceu sobre ele, e ele mancou em seu quadril. Gênesis 32, do 30 ao 31. Peniel significa face de Deus. Este é o lugar onde o filho de Isaac foi transformado de um chamado Jacó, que significa aquele que suplanta ou tropeça, os saltos como os corredores fazem, para um nomeado Israel, que significa ele será príncipe com Deus. Depois desse encontro, Jacó caminhou de maneira diferente. Ele mancou porque o Senhor tocou. O povo de Deus está prestes a ter uma experiência Peniel. É aqui que o nobre caráter da realeza virá sobre nós e nos transformará em um novo povo. Existem aqueles que buscarão ao Senhor e o encontrarão nas noites, e quando amanhecer, eles se encontrarão com uma nova caminhada. Subtítulo: O profeta vigia. Alguns serão chamados ao lugar do profeta vigia. O chamado do vigia é um chamado profético. Aqueles chamados dessa forma falarão às igrejas, cidades, regiões e nações para alertar sobre perigos e imprevistos no caminho. O profeta Ezequiel foi chamado para ser um vigia durante alguns dos dias mais sombrios de Israel, enquanto eles estavam no cativeiro da Babilônia. O Senhor visitou Ezequiel e descreveu o chamado do profeta vigia para ele. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos teus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e alcançar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que dá por avisado salvará a sua vida. Mas se, quando a atalaia vier e disser vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado à sua iniquidade. Porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirá minha palavra da minha boca, e lá anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade. Porém o seu sangue o requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma.
Deus está preparando seus vigias para uma hora em que as nações precisam ouvir a mensagem de Deus. Os vigias tomarão seus postos e por causa deles muitos escaparão e até o posicionarão para triunfar em meio ao perigo eminente. Mesmo assim, a responsabilidade total da palavra do vigia não recairá sobre si mesmo. O povo de Deus deve dar a resposta adequada à palavra do vigia e ter sabedoria para agir. Devemos, como dizem as Escrituras, deixem de lado toda a imundície e transbordamento de maldade e recebam com mansidão a palavra implantada, que é capaz de salvar suas almas. Mas sejam cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago 1, do 21 ao 22. Não queremos nos ver no mesmo erro que a companhia dos filósofos em Mars Hill. Paulo pregou uma mensagem incrível para eles, mas apenas alguns responderam com a ação adequada. A raiz do erro foi uma cultura que gastavam seu tempo em nada além de contar ou ouvir alguma coisa nova. Atos 17, 21. Atualmente, não podemos nos dar ao luxo de nos divertir apenas com a palavra profética. Devemos agir de acordo com a mensagem que Deus está dizendo e trazendo. Quanto a ti, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e às portas das casas, e eles falam uns aos outros, cada um dizendo ao seu irmão: por favor, venha e ouça qual é a palavra que vem do Senhor. Portanto, eles vêm a você com as pessoas, sentem-se diante de você com meu povo e ouvem suas palavras, mas não a cumprem, pois com a boca mostram muito amor, mas com o coração busca o próprio ganho. Na verdade, você é para eles uma canção adorável de alguém que tem uma voz agradável e pode tocar bem com o instrumento, porque ouvem as suas palavras, mas não a cumprem. E quando isso acontecer, certamente acontecerá. Então eles saberão que um profeta esteve entre eles. Ezequiel 33, do 30 ao 33. Um vigia deve ter cuidado para não permitir que sua mensagem seja tratada como uma canção adorável de quem tem uma voz agradável e toca bem um instrumento. Como um povo de Deus, temos de fazer a honra de receber o dom do atalaia em nosso meio e também receber a palavra que eles trazem com a maturidade de bons mordomos. No momento, alguns estão sendo treinados para este chamado, mas ainda precisam entrar na plenitude da autoridade que está para vir sobre eles. Eles estão sendo ensinados o ABC desta alta vocação. À medida que aprendem a dominar o ABC, Santo Espírito dará a eles uma plataforma maior do que quarto de oração. E a alguns eles dará cidades, regiões e até mesmo nações. Coloque o estandarte nas paredes da Babilônia. Fortalece a guarda. Prepara os vigias. Prepara as emboscadas, pois o Senhor planejou e fez o que falou. Jeremias 51, 12. Um chamado para a ação. 1. Primeiro estude as vigílias noturnas e realize seu potencial dentro delas. Ore e observe com o Senhor durante cada uma das 4 vigílias da noite. Descubra o que cada um deles significa para você. Aprenda sobre o poder de Deus que pode ser liberado quando você tira vantagens nesses momentos. 2. Se o Senhor te acordar, ore no Espírito por um tempo. Vigie por 1 hora com Ele e, de repente, você verá uma ativação no sobrenatural em seus sonhos e visões noturnas. 3. Por fim, tome o lugar de vigia da sua família. O chamado do vigilante é um chamado à liderança sobrenatural. Avise gentilmente, se necessário, e ore para que seus entes queridos experimente uma liberação da presença de Deus que supere o poder do inimigo. Amém.